Cristiano Olinger, que é superintendente da Fundema. Cristiano, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, Cristiano? Bom dia, Dirley, bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos amigos aqui da rádio. Estamos então aqui para poder prestar os esclarecimentos que a sociedade tanto precisa. Mas inicialmente vamos dar uma informação aí para quem mandou mensagem aí, duas mensagens que a gente recebeu. Uma de um animal um cão que está perambulando lá pelo Nova Brasília, e que uma senhora disse que está bastante assustado, né? E o outro caso de um cãozinho que desapareceu lá no Nova Itália. Bom, para essas pessoas que muitas vezes tem alguma, já que essa pasta, né, essa diretoria do bem-estar animal está ligada, está junta com a fundação, qual é o contato que o pessoal poderia fazer aí para denunciar isso ou buscar alguma solução junto à Fundema, Cristiano? Bem, bom dia. Sim, o bem-estar animal hoje é responsabilidade da Fundação Municipal do Meio Ambiente, né? Eles podem estar ligando no 33556193, que é o telefone lá da Fundema, da Fundação, ou também procurando o plantão, né? É o 98873-1865, que é o plantão da Fundema, então, para, vamos dizer assim, qualquer notificação ou, né, denúncia, então pode estar utilizando também o plantão da Fundação Municipal do Meio Ambiente para essas questões, tá? Qual é o número mesmo do plantão? O do plantão é o 98873-1826, desculpa, troquei aqui o 65, mas... Certo. É 98873-1826, esse é o plantão da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Perfeito. Bom, a Fundação fez uma ação aí agora no dia 23, foi noticiado pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura, onde 11 pontos foram coletados amostras da água do rio Itajaí-Mirim, lá da Cristalina até finalizando no Limoeiro, 11 pontos. Você falava aqui para mim fora do ar que se trata de um trabalho que está sendo feito um levantamento, que ainda não se trouxe o resultado, né, desse levantamento. Então, a Prefeitura resolveu, através da Fundema, contratar um laboratório para fazer esse trabalho. Conte pra gente como é que foi a dinâmica dele. Bem, esse trabalho de monitoramento do rio Itajaí-Mirim, né, a gente vem ao longo dos anos tendo várias problemáticas no rio quanto à questão de denúncias, né, qualidade do rio, espuma, a coloração, né, que a gente tem. Então, ao longo disso a gente foi internamente com os técnicos elaborando algo que a gente pudesse, vamos dizer assim, ter números, né, a gente saber em que ponto a gente pode atuar. Ou seja, no município, quais são as principais problemáticas, né? A gente sabe, claro, que tem a questão das tinturarias, das estamparias, nós somos um ramo têxtil, né? Mas também nós temos o ramo metal mecânico, a gente tem várias outras dinâmicas, a gente também recebe, vamos dizer assim, de Botuverá, Vidal Ramos, a questão dos agrotóxicos, né, que é da parte rural. Então, tudo isso foi levado em consideração. A gente tem um engenheiro químico dentro da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Então, elaboramos um projeto para monitoramento, desde a qualidade da água que está chegando em Brusque, então lá no ponto que vem de Botuverá, lá na Cristalina, como também a que chega de Guabiruba, né, ali no Guarani, no Rio Guabiruba. E são 11 pontos, principalmente nas pontes, que é mais fácil o acesso, claro, para a gente não ter que colocar um barco para fazer a retirada desses ensaios, e também indo até o Limoeiro, indo até Itajaí, para também a gente mostrar, vamos dizer assim, o que a gente está entregando a Itajaí, né? Porque a Itajaí, querendo ou não, como nós, né, bebe dessa água, ou seja, ela tem que fazer o tratamento dessa água que a gente está produzindo aqui. Então, a ideia principal é realmente, ao longo do ano, fazer vários monitoramentos para que a gente conduza vamos dizer assim, tenha esses dados mais concretos e mais certos dos pontos principais que a gente tem que avançar, vamos dizer, quanto à fiscalização, quanto à melhoria da qualidade da água dentro do nosso município. Agora, Cristiano, essa fiscalização que vocês fazem, esse controle, se trata de Rio Itajaí-Mirim, certo?
como é que é feito, por exemplo, acompanhamento não no rio Itajaí-Mirim, mas nos ribeirões que acabam saindo no rio Itajaí-Mirim? Eu lembro, por exemplo, que existia um caso crítico ali naquele ribeirão que divide Santa Rita de Santa Terezinha, que o pessoal mandava foto pra cá, dizia que um dia estava de cor, era espuma. Como é que é feito esse monitoramento nos ribeirões que chegam no rio Itajaí-Mirim? Até hoje a gente tem somente a questão da fiscalização. Então, quando há uma denúncia, né, a gente acaba vindo ao local, visitando as empresas, vamos dizer, que lançam seus efluentes ali, para verificar qualquer problema, vamos dizer assim, dentro dessas empresas quanto à qualidade dos seus tratamentos, né? Isso que era feito normalmente. Qual a ideia, então, do monitoramento? É justamente ir nesses pontos desses afluentes e verificar qual a qualidade, vamos dizer assim, dessa água que está chegando ao Itajaí-Mirim. Dentro disso, a nossa segunda etapa, depois de fazer esse levantamento, é então com a verificação dos pontos, vamos dizer, de pior qualidade, entrar justamente para esses afluentes e daí verificar onde está acontecendo algum tipo de lançamento, algum tipo de efluente. A gente sabe que a gente não tem só a questão das empresas, mas a gente ainda não tem o tratamento doméstico, né? Que é algo que está sendo pleiteado aí e está dentro dos próximos projetos, mas que isso também interfere muito na qualidade da água. Então, justamente esse projeto é para a gente ter um embasamento e também trazer para a população, né? A população hoje, vamos dizer assim, a gente tem que buscar essa consciência ambiental, né? Tudo parte da educação. Então, às vezes a gente, antigamente, eu acho que já comentei isso aqui, mas reforçando, as casas tinham fundos para os rios, né? Então, o rio, ele acabava sendo uma forma de, vamos dizer assim, despejo do seu material. Então, acabava tudo sendo jogado para o rio, porque o rio leva embora, né? Mas embora para onde? Para os oceanos, né? Então, não é à toa que a gente vê várias ações aí quanto a essas questões, porque a gente está contaminando, a gente vive num planeta só, né? A gente só tem esse planeta para viver. Então, realmente a gente tem que trabalhar essa conscientização. E eu acho que esse monitoramento, esses números que nós vamos trazer, mostrando a qualidade do nosso rio, vai também trazer esse choque de, vamos dizer assim, de percepção às pessoas, o que a gente está produzindo para o nosso rio, né? Deixa eu completar só essa pergunta de Leisson. Vocês têm noção da questão de controle de peixes no rio? Se houve um aumento de peixes no rio? Por curiosidade, por causa dessa questão desse monitoramento, sei que vocês constatam que, por exemplo, teve uma melhora na qualidade da água do rio, se há uma crescente, por exemplo, a população de peixes dentro do rio? Não, na verdade, às vezes a gente recebe uns vídeos aí, né? Vários vídeos aí de peixes e tudo mais. Mas uma coisa assim, ó, que nos deixa bem alerta... Porque se tem peixe no rio, quer dizer que o rio tem vida. Porque se você tem um rio poluído lá, você não tem peixe. Com certeza, porque o peixe depende do oxigênio. E o oxigênio, então, a qualidade da água tem que estar melhor, né? Agora, a gente também, por exemplo, tem um levantamento feito pela professora Tamile Roedel, que trabalha na Unifeb. Ela fez agora o seu doutorado e o doutorado dela, ela fez um monitoramento do rio Itajaí-Mirim, inclusive com, vamos dizer assim, com recolhimento de peixes, para ver a questão dos microplásticos. E foi constatado justamente que em vários pontos do Itajaí-Mirim, os peixes já estão contaminados por microplásticos. Então, é uma coisa que, assim, nos alerta, né? Que a gente, às vezes, não está vendo, mas o microplástico realmente a gente não consegue ver a olho nu. Então, a gente continua contaminando, continua fazendo, né, destino irregular dos nossos resíduos, e isso, com certeza, vai interferir na qualidade da água e também dos seres que ali vivem, né? Ela fez esse trabalho de doutorado, essa pesquisa quando? Agora foi há pouco tempo, acho que foi ano passado, se eu não me engano, foi ano passado que ela fez essa pesquisa. Você comeria esse peixe do rio Itajaí-Mirim? Olha, é meio complicado, né? Eu acho que, como eu falei, a ideia desse monitoramento é realmente a gente verificar a qualidade. Tem algum ponto que você se arriscaria aí a pescar e puxar e fritar um peixe desse? É uma pergunta simples, mas é bem séria, assim, é uma coisa bem, né? O problema é que hoje a gente não tem nenhum, vamos dizer, esse parâmetro para dizer, né?
Hoje eu não tenho nenhum parâmetro. Eu estou justamente esperando esse laudo com muita, vamos dizer, né, ansioso para verificar, sim, realmente a qualidade. A gente fez, né, o nosso engenheiro químico, ele previu a questão dos metais, a questão dos derivados de petróleo, né? O microplástico também vai aparecer nesse levantamento ainda não. Nesse nosso levantamento da água não incluímos ainda o microplástico, mas é algo que a gente pretende fazer também. Ô Cristiano, em que ponto, não sei se pode dizer, mas se você vai entender a pergunta, em que ponto a partir de que ponto que o rio Itajaí-Mirim é considerado um rio limpo e depois começa a complicar? Por exemplo, lá em Dom Joaquim, como é que está a situação do rio, por exemplo, em Dom Joaquim? Ou o rio só baixa a qualidade depois que passa, por exemplo, da captação do SAMAI? Né? Porque eu imagino que o SAMAI faça uma análise constante da água quando vai fazer a captação ali para tratar. Qual é a região que piora a situação do rio? Ou só lá no final, por exemplo, na Santa Terezinha? Existe dá para você ter uma ideia disso? Ainda não, por isso desse monitoramento. Certo. Sabe por quê? Eu vou explicar. Quando a gente faz o SAMAI, realmente, claro, ele tem que fazer a qualidade da água, até porque é dali que saem os parâmetros para ele poder fazer o tratamento. Só que são alguns ensaios que ele faz, né? Ele, vamos dizer assim, não vai estar em toda ensaio vendo se tem metais, se tem, por exemplo, agrotóxicos. Então, às vezes, não é a coloração da água, às vezes a pessoa se baseia pela coloração, mas nem é sempre a coloração que é o maior problema, né? É a questão se tem oxigênio ou não tem na água, é a questão, como eu falei, de metais, de agrotóxicos, de derivados de petróleo. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração. Então, assim, hoje seria leviano da minha parte dizer, em Dom Joaquim tá bom, né? Claro que se a gente for olhar o que o ser humano tem capacidade, que é vendo a qualidade do rio, a gente pode dizer que Cristalina vem mais limpo e tal. Quando chega na área urbana, ele fica mais contaminado, até porque nós temos a questão, como eu já falei, do esgotamento sanitário, que a gente, né, joga na nossa drenagem até hoje. Então, apesar de nós termos fossa e filtro em cada residência, né, às vezes não é feito bem a limpeza. Nós temos algumas situações de residências muito antigas que não tinham um sistema de tratamento adequado. Então, isso tudo vem para o rio Itajaí-Mirim. A gente, por exemplo, recebe constantemente, vocês também devem receber, quando dá uma chuva. Aqui, quando vem esse ribeirão que sai nos fundos do material de construção Archer, ali constantemente vocês podem analisar que quando dá qualquer chuva, vem uma mancha preta no rio Itajaí-Mirim. E todo mundo já identifica dizendo, é poluição. É alguma tinturaria, é algo. Mas nem sempre é isso. O que acontece? Acontece que em períodos de seca, todos aqueles resíduos do esgotamento sanitário, eles vão se acumulando no fundo dos leitos dos rios e também dentro das tubulações. Quando há um incremento de vazão, é como se a gente... fizesse uma limpeza. Exatamente, é como se eu pego na calçada, quando eu pego na calçada e eu jogo um jato de água, não sai aquela água preta na calçada? É a mesma coisa, ela vai passando aquela vazão, ou seja, aquele aumento de velocidade da água, ela vai levantando todo esse material que ao longo do tempo foi se acumulando e ela leva tudo de uma vez só para o rio Itajaí-Mirim. Então, assim, a ideia principal desse monitoramento é justamente a gente ter dados, números, não ficar no achismo, né? De aonde é o ponto pior, aonde é o ponto melhor. Não, a gente quer ter números, mostrar para a população e aí começar um trabalho forte naquelas regiões que a gente vê que a gente tem maior deficiência, ou seja, pior qualidade de água. Estamos aqui com o Cristiano Olinger, que é superintendente da Fundema. Estamos falando sobre essa ação que a Fundema realizou aí naquela semana aí que foi noticiada no dia 23, 11 pontos do rio Itajaí-Mirim a água foi captada, né? E essa água foi entregue agora a um laboratório que foi contratado, né, Cristiano? É isso, né? É isso mesmo.
A amostra foi entregue para esse laboratório? Na verdade, o laboratório já veio fazer, inclusive, a retirada, porque para esse laudo ter validade, tem todo um processo, procedimento, e também os recipientes tem vários, tem um que tem que manter resfriado, outro que não, então dependendo do tipo de ensaio que você vai fazer. Então, para a gente não ter problema nenhum na perca de qualidade desse ensaio, a gente contratou o laboratório, eles mesmos vieram fazer a coleta e eles então vão entregar esse laudo para nós de todos os ensaios que a gente solicitou. Aqui em Brusque nós não temos, esse laboratório é de fora de Brusque, ele não é de Brusque? É de Blumenau, De Blumenau. Aqui em Brusque nós não temos como fazer parcerias aí, o Senai não tem um laboratório para isso, ou, enfim, não existe nenhuma instituição aqui que possa fazer esse tipo de análise? Na verdade, não sei se vocês ficaram sabendo, mas a Unifeb fez um projeto também. Ela tem um projeto bem grande de monitoramento do rio Itajaí-Mirim, onde ela conseguiu um financiamento aí, na verdade, de mais de 2 milhões de reais. E ela está montando, então, um laboratório. Ainda não está pronto. A gente já está em conversa com a Unifeb, porque a gente é um parceiro nosso, né? Uma universidade aqui da cidade, e a gente já está em conversa com eles, inclusive para os próximos monitoramentos, assim que eles tiverem o laboratório todo montado e tudo mais, a gente conseguir fazer essa parceria e fazer esse monitoramento em conjunto com a própria Unifeb. Qual é o curso lá vinculado, você faz ideia? A engenharia química, a professora Rafaela que está à frente desse projeto, mas também tem a professora de engenharia civil, o próprio coordenador de arquitetura e a coordenadora de engenharia civil também estão juntos nesse projeto, mas a professora Rafaela é que está à frente. Rodrigo, pode fazer uma pergunta? Eu vou procurar aqui. Cristian, uma curiosidade. Vocês têm informação do controle do número de capivaras que hoje circulam? Eu falo isso porque é o seguinte, eu até li sobre isso, que a capivara, ela pode até ser vetor de doença, por causa, né? Porque ela nada, enfim, na questão do nosso rio poluído. Vocês têm controle disso? Uma ideia da questão das capivaras? Não, no momento a gente não tem monitoramento disso. A gente até, né, fez, vamos dizer assim, a contratação esse ano de mais um efetivo, que é uma educadora ambiental, e a ideia realmente é que a gente avance nessa questão da educação ambiental, envolvendo também a questão das capivaras, né? A gente sabe que a capivara tem o carrapato estrela, né, que todo mundo fala, que pode ser até mortal para o ser humano, né? Então a gente tem que realmente começar a fazer um levantamento da população, justamente para a gente evitar esse contato que a gente tem tido cada vez mais com os seres humanos aí. Coloca aí, Anderson, a imagem que eu mandei aí para o grupo aí, por favor, para o Cristiano poder olhar ali na tela. E tá aí. Essa imagem é ali do bairro Santa Terezinha, exatamente nas imediações ali da Rio Vivo, aquela região ali onde tem como é que a gente chama tem aquela tubulação, isso ali, como é que é o nome daquilo ali? Isso é uma adutora deles, a adutora, né? Ali perto da adutora, atrás fica Rio Vivo. Bom, nós entramos em contato da Rádio Cidade naquela semana que eu conversei contigo, várias, a gente teve, aliás, eu nunca conversei tanto com o Cristiano como nessas últimas semanas. Vamos falando sobre essa questão da água que é jogada no rio e que fez essa espuma, e também a questão dos caminhões de que nós vamos tratar desse assunto também, se der tempo aqui, os caminhões sem a lona de proteção e jogando terra aí nas ruas, né? O Cristiano, eu ouvi do Gustavo, eu ouvi, e o nosso repórter, o Matheus França também ouviu, que essa situação aí, a origem dessa espuma não tem a ver com a qualidade da água, e sim com a pressão que a água faz quando ela cai no rio, porque o rio está com a sua tá baixa, né? O seu nível está baixo, e por isso com a pressão acaba fazendo isso. Você me passou uma imagem naquela semana que veio a primeira denúncia, né? O cidadão que mandou essa imagem aí, não sei se é o mesmo que mandou agora, mas preocupado com o odor e com essa espuma. E você mandou aqui para mim, inclusive, uma imagem do pessoal da Fundema, que não tem a atribuição de fiscalizar, não é a atribuição da Fundema fiscalizar
a Rio Vivo, mas ela tem a atribuição de, havendo uma denúncia, de verificar isso. Eu vi você mostrando imagens de uma coleta lá no local, lá no tanque da Fundema. Não seria... Da Fundema, desculpa, da Rio Vivo. Não seria prudente fazer a coleta ali onde está saindo esse resíduo? É que, na verdade, aquela coleta que foi feita é do mesmo efluente. Ele só foi coletado antes de chegar ao rio. Mas é o mesmo efluente que está chegando ao rio Itajaí-Mirim. Aquela coleta é desse que está saindo. Exatamente. Certo. Inclusive lá, vamos dizer assim, ainda não está diluído na água do rio Itajaí-Mirim, né? Eu, na época que você me acionou ali pelo WhatsApp, eu entrei inclusive em contato com o diretor do IMA de Blumenau, que é quem licencia a Rio Vivo, né? Então, assim, para as pessoas entenderem, dependendo do porte e da atividade que a empresa possui, ela acaba não sendo mais atribuição da Fundação Municipal do Meio Ambiente, mas ela passa a ser, vamos dizer assim, a atribuição do Estado. Então, a empresa, as grandes tinturarias de Brusque, a própria Rio Vivo, essas empresas maiores, elas saem, vamos dizer, do rol de licenciamento no município, elas passam ao rol de licenciamento do Estado. Então, a Rio Vivo, ela vem sendo monitorada, por quê? Porque ela tem várias condicionantes que a gente chama. Ao longo do tempo, ela tem que, por exemplo, entregar laudos mensais do seu efluente, e isso é controlado pelo órgão licenciador. Então, o IMA, né, que é o Instituto do Meio Ambiente do Estado, ele tem que controlar como está a qualidade do efluente que a Rio Vivo está lançando no rio Itajaí-Mirim. Que eu questionei, inclusive, o diretor da Codan de Blumenau, quanto à alteração da, vamos dizer assim, até visual do rio, né? Porque a gente entende na própria legislação que você pode fazer o lançamento do seu efluente, mas que ele não deveria mudar a característica do seu corpo receptor, ou seja, ele não poderia mudar a característica do rio. Mas então até ele me colocou que não, na área do lançamento, não sei agora, não vou precisar quantos metros, mas tem uma quantidade de metros a jusante e a montante que ela pode ser alterada. O que ela não pode é ficar ao longo do rio, então... Pode ter um rastro. Isso, exatamente. Então, assim, no ponto do lançamento pode até alterar, mas são 20 metros, algo assim, que ela, vamos dizer assim, já tem que voltar à coloração normal. Essa espuma é normal acontecer? Espuma é uma coisa que, assim, nesses tratamentos geralmente possui, só que inclusive eles utilizam um anti-espumante. É um produto químico que é lançado para evitar ter espuma. Exatamente. As próprias tinturarias têm lançamento de um anti-espumante justamente para evitar esse tipo de situação. Claro que, como ele falou, provavelmente com maior oxigenação, talvez isso dê um incremento nessa espuma, porque como o leito do rio está muito baixo, né, devido à seca, então talvez houve um incremento e aumentou a quantidade de espuma. Mas normalmente essas empresas que têm esse tratamento de efluente, elas no final do processo, elas lançam um produto, um anti-espumante, justamente para não criar essa situação no corpo receptor. Nós falamos da Rio Vivo, mas você disse que é de praxe uma verificação do IMA. É IMA, né? Isso. A cada quanto tempo que eles fazem essa verificação? Não, na verdade eles controlam todo o licenciamento. Certo. Então, na condicionante, lá na própria licença de cada empresa, pode ser tinturaria, pode ser a Rio Vivo, pode ser qualquer, o aterro sanitário, por exemplo. E das tinturarias, como é que funciona? Também é do mesmo sistema. Mas aí é o IMA ou é a Fundema? É o IMA. Também é o IMA? Também é o IMA. Todas as tinturarias? Todas as tinturarias. Nós pegamos a questão das lavanderias, isso é parte para Brusque. Certo. Mas a questão das grandes tinturarias, Rio Vivo, o próprio aterro sanitário que a gente tem em Brusque, que também tem a questão do chorume, né? Chorume é um efluente muito agressivo, né? Então tem que ter um tratamento realmente bem importante, e Brusque, graças a Deus, tem, né,
A Recicle, na época, fez todo um investimento, fez uma estação de tratamento gigantesca lá no aterro. Não sei se vocês já conheceram. Sim. Mas, então, quem faz esse monitoramento, esse acompanhamento, é o órgão licenciador, até porque ele tem os dados. Ele que sabe, né, tudo que é produzido lá. Então, hoje, quem faz esse monitoramento é o IMA. Claro que quando tem denúncia, e eu coloco para a população que vocês continuem realmente denunciando e mandando para a fundação, a gente vai até o local, assim que possível recolhe amostras, envia para o laboratório, notifica, multa, como já teve alguns casos aqui na cidade. Só um comentário que está aqui no nosso YouTube, a Lisandra Zorri, diz o seguinte: eu sou vizinha de muro com a Rio Vivo e não dá de suportar a caatinga no verão, segundo ela, fede muito. E tem outras coisas de mau cheiro que tem por lá. Deixa eu fazer uma pergunta, até que já estamos quase no final, Cristiano. Como é que funciona a fiscalização de vocês no que diz respeito a som alto? Porque eu sei que cabe a vocês. Sim. Por exemplo, eu sofri durante tempo com a minha sogra, que tinha uma balada do lado da casa dela lá que fazia som alto. Como é que funciona essa fiscalização aí de som alto de estabelecimentos aí? Vocês vão de noite lá e botam o decibelímetro? Como é que funciona? Na verdade, a questão do som alto, né? Isso é que a gente também tem que alertar as pessoas. Às vezes a pessoa acha até que é do som, às vezes o barulho é maior das pessoas ao redor ali do que do próprio som da casa, né? Mas como funciona? Quando vamos dizer assim, o cidadão ele se sente incomodado com aquele som, ele faz uma denúncia junto à fundação. E na hora então que está acontecendo o evento, ele pode chamar sim a fiscalização da Fundação Municipal do Meio Ambiente. Por quê? Porque o decibelímetro que a gente utiliza para verificar se está fora dos padrões ou não, ele é feito na casa do reclamante. Uhum. Então tem todo um procedimento que é levado em consideração. Se faz a medição com as janelas abertas, se faz a medição com as janelas fechadas, se faz internamente no apartamento ou na casa, se faz externamente. Então a junção de todos esses dados é que vai dar o parâmetro final do decibelímetro, né? E aí, com aquele padrão, a gente vai verificar se naquela localidade, porque daí depende. É uma zona industrial, é uma zona mista, comercial e residencial, é uma zona só residencial. Então, isso que vai, né? A legislação diz parâmetros de quantos decibéis, e claro, tem um valor até as 22 horas e outro valor pós 22 horas, que é, claro, mais baixo. Então, a gente vai verificar. Caso a gente verifique que realmente está fora dos padrões, a gente notifica o cidadão e ele tem, autua muitas vezes e ele, claro, ele tem como, vamos dizer assim, prazo para se defender, ele pode fazer uma melhoria acústica no local. Então é esse o procedimento que a gente utiliza na fundação, que é o procedimento para fazer essa averiguação de som alto. Vai dar um tempo ainda da gente conversar. Esse é um outro assunto extenso, mas vamos tentar sintetizar aqui. Depois tem uma pergunta aqui, Tadeu. Pode ser. Caminhões que transportam terra. Ontem eu recebi, pelo menos, e eu fui verificar, na rua Luiz Gonzaga Werner, é isso? Ali, aquela que atravessa a Ponte Santos Dumont. Tá, que você falou ontem. E eu fui ontem à tarde lá. De fato, os caminhões estão passando ali e até eu conversei com umas pessoas lá, os empresários. A informação foi que semana passada eles estavam passando um caminhão-pipa, a empresa que está fazendo o transporte estava passando um caminhão-pipa e molhando a rua. Fizeram molharam a rua, mas já não estavam mais ontem. Não estavam fazendo isso ontem. O pessoal está reclamando muito da poeira e aí vem aquela história da fiscalização de caminhão que tem que usar a tal da lona de proteção para essa terra ou para pedra não cair na rua, né? Como aconteceu ali na Oswaldo Raio, fato que você tomou conhecimento, certo? Quem é que fiscaliza isso? Como é que é essa questão? Se a Fundema tem alguma responsabilidade sobre isso, ou a Fundema só tem a atribuição de dar o licenciamento para fazer esse serviço de terraplenagem?
Não, a fiscalização é totalmente da Fundema, né? Da Fundação Municipal do Meio Ambiente. A gente licencia a terraplanagem e ela tem vários pré-requisitos, né? Um deles é que não pode fazer qualquer transporte sem ter a lona de proteção, isso é básico. Então, a empresa foi notificada, é multada se ela não fizer esse procedimento. E também, claro que a gente sabe que não tem como ter uma intervenção sem ter algum impacto, né? E a gente tem, querendo ou não, uma cidade que a gente é repleto de morros, né? E então a gente tem muita intervenção, a gente tem muita terraplanagem. As pessoas querem fazer o seu lote, as empresas querem ampliar, e então a gente acaba tendo essas movimentações de terra, e às vezes uma movimentação de terra gigante, que lida com vários caminhões. Então às vezes está passando 10 caminhões ali naquela rua. Isso gera uma problemática para os cidadãos realmente que moram ali. Mas uma das exigências não é da Fundema, é de qualquer terraplanagem, é que mantenha a rua limpa, né? Então isso sim é realmente uma prerrogativa da Fundação Municipal do Meio Ambiente, que, vamos dizer assim, qualquer denúncia a gente vá ao local e verifique se o empreendedor, junto com a empresa, né, que está fazendo a obra, eles estão mantendo sim a rua limpa. Então, essa é uma prerrogativa da Fundação do Meio Ambiente. Ali no Nova Brasília foram 2 obras licenciadas, 2. Eu posso até dizer o nome porque a gente fez matéria. Uma da Molas Brusque, e uma outra que eu não sei quem é o proprietário, mas que fica ali próximo à Secretaria de Obras. Na frente da Ramatex, né? Acima da Secretaria de Obras, aquele morro ali, né? São 2 obras. Não era possível fazer uma... Eu sei que ninguém aqui é contra o progresso, nada a ver, né? Mas não é possível você ter pro impacto não ser maior, você dá um prazo para uma obra e dá um prazo para outra obra, as 2 obras no mesmo local, no mesmo tempo, com empresas diferentes. Isso é uma questão meio complicada, né, Dirley? Porque imagina que você é empresário, você tem todo um planejamento para ampliar o seu parque fabril, né? E aí você precisa realmente daquela intervenção para, vamos dizer assim, fazer esse seu planejamento ser cumprido, né? A gente sabe que as empresas, elas têm contratos, às vezes, né? A própria Molas Brusque tem contrato com empresas, vamos dizer assim, de automotivas, e isso requer prazos, né? Então imagina como é que eu poderia, como fundação, barrar uma intervenção porque já está ocorrendo outra. Isso é bem complicado. Então acho assim, não vejo nem de que forma legal eu poderia fazer isso. Eu acho que todo cidadão, toda empresa, ela tem o mesmo direito, né? Então, que, claro, casou isso de estar acontecendo 2 obras de verdadeiro impacto, vamos dizer assim, grandes, na mesma localidade. Mas, volto a dizer, a gente quer realmente que as pessoas denunciem, mandem para a fundação, e a gente vai estar fiscalizando, vai estar passando no local para ver se tudo está, vamos dizer assim, limpo, se as pessoas estão tomando os devidos cuidados, se a lona está sendo utilizada. Isso é uma prerrogativa que a fundação tem que realmente cuidar. Diga aí, Anderson, você tem algum ouvinte fazendo uma pergunta? O Sandro de Dom Joaquim está perguntando aqui sobre as máquinas retroescavadeiras que ficam dentro do rio tirando areia. Isso pode? A pergunta que está fazendo aqui. Isso na verdade, a pessoa tem que ter o requerimento mineral de lavra, né? Vamos dizer assim, ela pode fazer, vamos dizer assim, a questão da retirada do minério. Então isso é a Agência Nacional de Mineração, que era o antigo DNPM, agora chama ANM, né? E aí essas empresas, elas acabam tendo essa vamos dizer assim, liberação junto ao ANM, e claro, fazem a licença ambiental também. Claro que após a retirada elas têm que manter a situação original, né? Mas muitas vezes, para facilitar então o acesso a esse material, a esse minério, eles acabam fazendo às vezes ruas e tudo mais, ainda mais agora que o leito do rio está muito seco, né? Então acaba realmente eles utilizando às vezes do próprio leito do rio para fazer essa retirada. Antigamente a gente via muito essas balsas, né? Vocês devem estar lembrados. Chupão, que a gente chamava aqui, né? Exatamente, chupão de areia. E aí, mas na parte, vamos dizer assim, que é
vamos dizer assim, mais a montante, ou seja, mais para cima, é retirada de material mais grosso, ou seja, né, seixo rolado, e aí geralmente eles vão realmente com as máquinas dentro do leito e fazem a retirada direta. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso. O governo do estado hoje está tocando um projeto aí de fazer dragagem de rio. Inclusive vai anunciar hoje uma dragagem grande no rio Itajaí-Mirim, no trecho de Itajaí. Você acha que caberia se fazer uma dragagem do rio Itajaí-Mirim aqui no centro da cidade? É difícil a gente prever algo desse sentido, né? A gente tem, vamos dizer assim, querendo ou não, o nosso Itajaí-Mirim aqui no centro é totalmente urbanizado, né? E uma obra desse porte... Por exemplo, na Santa Rita tem até uma ilha no meio do rio. Eu acho que realmente a gente vê Tô falando ambientalmente, se não puder causar um impacto... Não tem como ter uma intervenção sem ter algum tipo de impacto, né? Agora a gente tem que ver qual é o impacto positivo também, né? A gente sofre com cheias, né? A gente teve mais de 10 cheias, né? Foi em um ano. Então, assim, se a gente vê nesse sentido, algumas casas que foram atingidas e tudo mais, para essas pessoas, com certeza, o impacto que geraria hoje no rio não seria, vamos dizer assim, seria menos prejudicial do que ele está recebendo essas águas das cheias. Então, claro que o desassoreamento do rio, ele é importante, né? Para manter a vazão, porque a gente sabe que ao longo das próprias cheias, a vazão do rio aumenta muito e ela acaba trazendo sedimentos e vai assoreando realmente o rio. E a água, a gente diz que é o pior inimigo do engenheiro, né? Porque ela busca um caminho. Então, se aquele caminho está assoreado ou está com problema, ela vai buscar outro caminho e isso com certeza vai trazer algum prejuízo aos moradores locais. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Dirley, pela entrevista. Fico à disposição, a Fundema fica à disposição. Gostaria só de dar uma palavrinha, dizer que a Fundema nos últimos tempos a gente instituiu a questão do 100% digital. Agora nós não temos mais o protocolo físico, né? Então a gente sabe que numa transição sempre gera um desconforto, né? Mas a gente quer pedir assim um pouquinho de paciência para a própria população e para os técnicos e empresas que utilizam do sistema, mas que a gente está melhorando a cada dia, e a ideia é justamente que as pessoas possam da sua casa, da sua empresa, fazer todo o procedimento sem esse deslocamento, sem a gente estar gerando um monte de papel, que a gente possa ter o acompanhamento, maior transparência também aos nossos processos. Então essa é a ideia principal. Outra coisa que eu gostaria de trazer, uma proposta bem interessante, que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, junto com a Fundema e com a Veolia, então, a partir desse ano, nós vamos ter toda a questão dos resíduos da FENARRECO sendo, vamos dizer, tendo o devido tratamento. Vai ser separado, a gente vai ter lixeiras para os recicláveis, lixeiras para os não recicláveis, e a gente vai fazer então a separação, porque a gente quer buscar uma FENARRECO sustentável também. Então, a partir desse ano, a gente já vai ter essa diferenciação nos resíduos, vamos fazer um treinamento com o pessoal que faz as coletas dos resíduos, e a ideia, então, é que a gente, quem sabe, ano que vem, consiga trazer aí a FENARRECO zero carbono, vamos dizer, à cidade de Brusque. Esse resultado dessas amostras vai sair quando? Quando é que vem? Eu acredito que essa semana a gente deva estar recebendo. Assim que receber, nós vamos fazer toda a divulgação, podemos né, disponibilizar aí para a rádio também e para a cidade. A gente quer realmente que as pessoas tenham conhecimento aonde são os pontos que a gente tem que melhorar a qualidade da nossa água.